Inteligência emocional. Essa daqui é uma das mais importantes para você que quer crescer na carreira de projetista, tá? Não só de projetista, quase todos os cargos aí. Inteligência emocional é a habilidade do século. Quando a gente fala, né, que a gente está vivendo num século onde a gente tem muita doença mental, como depressão, ansiedade, TDAH, vários transtornos aí, né, que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, né, na humanidade. Quando você vê uma sociedade assim, e você se destaca tendo inteligência emocional, né? Quando você tem um profissional que tem inteligência emocional, esse profissional ele é muito, mas muito requisitado, tá? Devido, né, a todos esses transtornos que foram sendo desenvolvidos, né, ao longo dos anos aí, que estão cada vez mais se agravando. Quando você encontra um profissional que tem inteligência emocional, você tem um profissional ali raro. E quando você tem um profissional raro, o que significa? Que ele é caro. Tudo que é raro é mais caro. Ou seja, a inteligência emocional é uma habilidade que, se você tiver, se você souber como treiná-la em você, como desenvolver essa inteligência emocional, meu amigo, você vai longe. Porque as empresas estão em busca de pessoas que têm essa habilidade, tá? E aqui eu vou dar alguns indicativos de como você pode desenvolver essa habilidade, como você pode trazer essa habilidade para dentro do seu ambiente. A primeira delas, resiliência. O que é a resiliência, né? É a capacidade, né, de você passar por situações aí que são adversas, ou seja, às vezes conflitos, às vezes tristeza, lamentação, situação adversa, não felizes, né? Situações que não são felizes, e logo em seguida você conseguir retornar ao foco, sem lamentação, né? Sem atrapalhar a sua produtividade. Isso é ter resiliência. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro o que é ter resiliência. Muitos profissionais não sabem receber feedbacks. Ou seja, você tem um projetista, ou você é essa pessoa. Se você é essa pessoa, trate de mudar agora. Se você é um profissional, um projetista que às vezes erra, às vezes tem falta de atenção, às vezes falhou por uma, duas, três vezes dentro da sua empresa, e você recebeu um feedback, mas ficou puto com aquele feedback, ficou triste, passou o dia mal, passou a semana chorando, passou um mês ali sem conversar com o gerente, sem olhar na cara do seu colega. Isso é falta de resiliência, isso é falta de inteligência emocional. Ou seja, você não sabe, tá? Você, às vezes eu estou sendo mais direto, mas essa é a realidade. Você não sabe lidar com situações adversas. E esse tipo de profissional não cresce. Por quê? Para crescer, cada vez mais que você cresce, mais você vai lidar com situações adversas. Outra habilidade de inteligência emocional, mente blindada para pensamento negativo, tá? Como que a gente analisa isso? Como que a gente pontua isso? O que eu sempre coloco em mente, né, e passo para as pessoas que eu estou conversando, que às vezes são pessoas negativas, que estão sempre puxando para trás, que estão sempre focando ali em coisa negativa, em coisa ruim, sempre falando que não vai dar certo, que é muito difícil, que fulano de tal é ruim, que isso é triste, que isso é ruim, que o mercado está ruim, que as coisas são muito difíceis. Quando eu me deparo com essas pessoas e eu tenho a abertura de falar, eu sempre faço esse exercício aqui, ó. Você prefere estar perto de, ou fulano de tal, você prefere estar perto de uma pessoa que é negativa ou positiva? Aí a pessoa, não, positiva. Quem quer estar perto de uma pessoa negativa? Ninguém quer estar perto de uma pessoa negativa. Ninguém quer estar perto daquela pessoa que só atrapalha, só dificulta, que só fala coisa ruim, que só fala de pensamento negativo. Ninguém quer estar perto ali. Aí agora você pensa o seguinte, será que eu não sou essa pessoa que é sempre pessimista? Que sempre que vem uma ideia, você fala, vai dar errado. Ah, esse civil 3D aí não pode entrar aqui na empresa não, porque ninguém vai aprender. Ah, isso é muito difícil. Ah, que isso aí não vai dar certo. Esse tipo de profissional não cresce. Por quê? Porque eu falo como empreendedor, quando você vai vender uma solução para o cliente, a única coisa que você não pode fazer é ser negativo. Se você falar que a obra dele vai ficar cara, que o projeto dele vai ficar caro, que vai ser difícil ele executar, que ele vai ter dor de cabeça com isso, cara, se você ressaltar isso para ele, ele vai correr de você. O problema ele já tem, ele está em busca da solução. E você é o cara da solução. Então, faça sempre esse exercício. Se você não está sendo negativo demais, não está tendo pensamento negativo, tá? Sempre que você pensar algo que não vai dar certo,
que é ruim, ou que o mercado está ruim, ou que as coisas estão ruins, sempre busque pensar o quê? Eu gostaria, né, de estar perto de um profissional como esse, de um projetista que só fala que as coisas vão dar errado, que o cliente fulano de tal é ruim. Eu gostaria de estar perto? Não, se eu não gostaria, então eu não devo ser essa pessoa. Uma outra coisa, uma empresa, ela é uma organização, ou seja, é a junção de um monte de gente ali para resolver problema. Você é pago para resolver um problema. Simples assim. É só isso que uma empresa faz. Você tem o seu telefone da Vivo, por exemplo. A Vivo resolve um problema seu. Você tem que falar com uma pessoa do outro lado do mundo, a Vivo resolve esse problema. Você tem que você tem que ir de São Paulo a Belo Horizonte. A Volkswagen resolve esse problema criando um carro para você. Entendeu? Então, uma empresa, ela resolve o problema. Ou seja, todo dia vai ter problema. 100% do dia vai ter problema. Entende? Isso é óbvio. Você vai chegar na empresa de 8 a 6, vai ter problema. Você tem que aprender a lidar com isso. Então, tudo que o dono, tudo que o seu gestor, o seu superior não quer é que você traga mais problemas para ele. É que você reforce para ele que o dia vai ser difícil, que você vai ter dificuldade com isso, que você vai ter dificuldade com aquilo. Tudo que ele não quer é que você faça isso. Então, se você é um profissional que fica levando dificuldade, pensamento negativo para o seu superior, para os seus colegas, para a sua empresa, cara, fique sabendo que esse é o tipo de profissional que não cresce. Tá? Que não cresce. Depois, foco no problema e foco na solução. O mundo é dividido em dois tipos de pessoas. E dentro, né, de projetos, de projetistas, de profissionais dessa área, não é diferente. E aqui eu coloquei um exemplo. Olha só, isso aqui é um problema. Eu não tenho, por exemplo, no dia a dia isso é muito comum. Não tenho os dados da topografia para desenvolver a revisão do projeto e o prazo está acabando. Isso é muito comum, é uma situação que acontece, é a situação corriqueira do dia a dia de quem trabalha com projetos de infraestrutura. Tem que fazer uma revisão no projeto, depende de topografia nova, a topografia não chegou, ou a topografia não está pronta, ou a topografia não foi calculada, não foi processada, o cara não enviou ainda, enfim. E o seu prazo está estourando. Tem dois jeitos de você resolver essa situação. O primeiro jeito é você repetir essa frase, né, para o seu gestor, para o seu superior, ou seja, você chegar para ele e falar assim, cara, eu não tenho os dados da topografia para desenvolver a revisão do projeto, o prazo está acabando. É óbvio que ele já sabe disso. Aí você tem essa alternativa, vai lá e fica buzinando na cabeça dele, repetindo essa frase. E tem o outro tipo de profissional, outro tipo de pessoa, que é o que foca na solução, que ele pensa da seguinte maneira, antes dele reportar isso, ele pensa o seguinte, como que eu poderia fazer para obter esses dados? Com quem que eu poderia falar? Qual telefone eu poderia ligar? Quem que é o responsável por isso? Por que que essa topografia ainda não chegou? Olha só a diferença, onde você traz a solução, onde você pensa na solução, porque o problema ele já existe, amigo. O seu gestor, o dono da sua empresa, o cara que manda em você lá dentro, que você deve satisfação para ele já sabe do problema. E quanto mais você reforça isso para ele, quanto mais você fala desse problema para ele, quanto mais você fala da dificuldade, mais você vai queimando ponto ali. Porque você está sendo um peso nas costas dele, você está sendo uma pessoa que puxa para trás, que traz muita dificuldade. E não é isso que ele quer. Ele quer uma pessoa que traz solução, facilidade. Quando a gente contrata uma pessoa, quando eu contrato uma pessoa, eu contrato ela para quê? Para ficar livre dos problemas, cara. Que eu vou focar em outros problemas. Quando eu trago uma pessoa para trabalhar comigo, eu quero que ela resolva grande parte dos meus problemas. Para quê? Para que eu possa arrumar outros problemas mais cabeludo, maior, que envolvem outras habilidades. Agora, se eu contrato uma pessoa e essa pessoa ela simplesmente fica reafirmando os problemas que já existem, meu amigo, esse é o tipo de pessoa que eu não quero ter, não. Tá? E ainda falando de habilidade de inteligência emocional, uma coisa que é fato, o mercado ele não só promove por habilidade técnica, ele também promove por habilidade comportamental. Ou seja, né, se você é um profissional que é bom em inteligência emocional, que tem essas habilidades aqui,
que não são habilidades técnicas, ou seja, você não fez uma faculdade para aprender isso aqui. Você não fez um MBA para aprender isso aqui. Se você é um profissional que tem essas habilidades, você é muito mais fácil de ser promovido do que um profissional que só sabe técnica. E eu vou te explicar um porquê. Porque, por exemplo, ó, trazendo uma analogia aqui para dentro da nossa área, você treinar um profissional em Civil 3D é mais fácil do que você treinar o comportamento dele. Você ensinar Excel para uma pessoa é muito fácil, comparado, né, a você ensinar ela a ter resiliência, ensinar ela a ter mente blindada contra pensamento negativo, você ensinar ela a ter foco na solução e não foco no problema, ensinar ela que ela tem que ser uma pessoa treinável. Isso é muito difícil. Agora, ensinar Excel, ensinar Civil 3D é fácil comparado a essas outras habilidades. Então, é por isso que quando a gente vai promover uma pessoa, quando a gente vai subir ela de cargo, quando a gente vai subir essa pessoa para um outro patamar, que ela vai ganhar mais, que ela vai entrar em uma outra posição da hierarquia, a gente olha essa habilidade dela. Porque você fala assim, cara, eu vou colocar aqui agora, essa pessoa vai precisar aprender e mexer em um monte de ferramenta que ela não sabe. Não tem problema nenhum, você contrata um treinamento, ó, tá resolvido. Agora, você ensinar isso aqui, ó, inteligência emocional para a pessoa é muito difícil. Então, quando você desenvolve essa habilidade, as chances de você subir na sua carreira como projetista, de você se destacar nesse mercado, de você ganhar mais, são muito maiores. Tá? As chances de você crescer na sua carreira são muito maiores, porque as empresas elas promovem mais por essa habilidade do que pela habilidade técnica. É lógico que a habilidade técnica ela vai ser levada em consideração, que é aquilo que eu disse lá no início. Não adianta você ser aquele cara que é muito bonzinho, que trata todo mundo bem, que é resiliente, sabe receber feedback, é um cara sempre positivo, alto astral, feliz, está sempre focado na solução, mas se você não domina o mínimo da técnica, aí você vai ter um custo muito alto para até chegar no que a empresa precisa. Agora, quando você domina a parte técnica, legal, mas tem um potencial, um puta potencial de inteligência emocional aqui, muito provavelmente você vai ser promovido por esse potencial de inteligência emocional que você tem.